Vamos orar todos juntos. Senhor Deus Pai, Santo e Misericordioso, que nos ama, que está no reino dos céus, nós estamos vivendo nesse último tempo planejado pelo Senhor Deus. E nós fomos salvos, chamados primeiramente no meio de todas essas pessoas, agora no momento. O Senhor nos salvou e nos distinguiu de toda a enganação e a mentira deste mundo. E o Senhor Deus nos permitiu para que nos uníssemos, para aprendermos a sua palavra e estarmos em comunhão dentro da sua igreja, Senhor. Nesse tempo agora, nós todos que fomos salvos, remidos pelo sangue do Senhor, estamos reunidos diante do Senhor, para louvarmos o amor do Senhor, para conversarmos, estamos em comunhão da sua graça. Nós acreditamos que o Senhor Deus esteja conosco esse tempo. E de forma online, todos os irmãos e irmãs, em cada casa, em cada lugar, todos aqueles que estiverem ouvindo essa palavra, que o Senhor Deus possa estar junto com eles, que o Senhor possa permitir a graça necessária para cada um. Se estiver alguém no meio da doença, que o Senhor Deus possa restaurar a saúde rapidamente. Aqueles que estiverem no meio da tentação ou no meio da dificuldade, que o Senhor Deus possa permitir essa graça para que nenhuma pessoa fique desamparada. Nossas igrejas que estão pelo país, que estão pelo mundo todo. Que o Senhor Deus permita a sua graça para elas, pois estão guardando a sua graça, estão guardando o seu evangelho no meio da dificuldade. Que o Senhor possa estar presente no meio desses irmãos e irmãs. Que o Senhor possa preenchê-los mais através da sua palavra, da sabedoria e do poder do Espírito Santo. E nesse último tempo, que o Senhor Deus possa permitir a graça para que possamos agir como seus filhos adequados, para podermos testificar o seu trabalho, Senhor. Que a cada momento, Senhor Deus, nos permita a palavra necessária, que o Senhor possa nos ensinar qual o caminho que devemos tomar, que toda a graça é a palavra que o Senhor quer manifestar, quer nos ensinar, que o Senhor possa permitir para que possamos compreender, que possamos ter o conhecimento e a sabedoria para distinguir a sua palavra das coisas do mundo, para que possamos viver para a glória do Senhor. Que o Senhor permita mais coragem e força para que nós possamos fazer o seu trabalho. Que nesse tempo agora possamos depender somente do Espírito Santo e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 찬양대에서 준비하신 찬송해 주시겠습니다. 내 영혼의 그
Vamos procurar uma palavra da Bíblia. Vamos procurar a palavra de Mateus, capítulo 5. Palavra de Mateus, capítulo 5. A partir do versículo 8 e 9. Mateus capítulo 5, versículo 8 e 9. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então iremos ler até aqui. Nós estamos aprendendo sobre a palavra de Mateus capítulo 5 nos domingos pela manhã, aprendendo sobre as pessoas bem-aventuradas diante do Senhor. Então, dentro dessa palavra existem vários temas importantes. Então, eu fico meio receoso se eu consigo pregar toda a palavra detalhadamente sobre essa palavra de Mateus capítulo 5, mas acredito que o Senhor ele permitirá a graça para que possamos aprender o necessário. O cristão, ao receber a salvação, ele precisa viver de forma adequada diante do Senhor Deus. E para poder entrar no reino do Senhor Deus, qual é o dever, qual é o estado, qual é a personalidade, qual a dignidade que ele precisa ter para entrar no reino dos céus, que está escrito nesta palavra. E é por isso que continuamente nós estamos lendo esta palavra, meditando esta palavra, aprendendo esta palavra, porque ao ver do Senhor Deus, será que eu realmente estou me tornando um bem-aventurado? Será que eu estou recebendo essa bênção do Senhor Deus para usufruir, para guardar em meu coração? Então é algo que nós precisamos pensar. A bênção que o Senhor Deus planeja dar aos homens é diferente da bênção que os homens buscam neste mundo. Por isso que verdadeiramente, através da palavra do Senhor Deus, as pessoas que não conseguiram compreender a graça do Senhor não podem compreender esta palavra. Então, continuamente nós estamos pregando sobre essa bem-aventurança. Na semana passada nós aprendemos sobre os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, dentro do coração de uma pessoa que recebeu a salvação, o tema importante é que ele tem o coração limpo. Nós recebemos a salvação, nós conseguimos a vida eterna diante do Senhor Deus. O Espírito Santo, ele planta o coração de Cristo dentro de nós. E é por isso que uma pessoa que nasceu de novo, ele diz que ele é manso e humilde de coração. Como o Senhor Jesus disse, realmente toma o meu jugo e segue-me. Então, da mesma maneira, nós precisamos receber esse coração do Senhor, para que possamos aprender sobre o Senhor, para que todos, a nossa vivência, o nosso dia a dia, possa cada momento se parecer com o Senhor. E é por isso que é necessário nós pensarmos continuamente o que é essa mansidão. O Senhor disse também que é bem-aventurado os mansos de coração. Então, os mansos de coração, como eu já havia pregado, são aqueles que mesmo que tenham uma dificuldade, mesmo que estejam passando por uma dor, eles de forma calada vão seguindo e obedecendo à vontade do Senhor, sujeitam-se à palavra do Senhor até a morte. E também o Senhor disse que bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Então, porque se nós estamos com fome ou com sede, nós buscamos algo para comer, para beber. Uma pessoa que está com fome e sede, ele busca primeiro o que tem para comer, o que tem para beber. Não pense em outra coisa.
É por isso que de igual maneira você está com fome, sede e justiça, quer dizer que você deseja fazer a vontade do Senhor Deus, como uma pessoa que está buscando algo para comer, uma pessoa com sede buscando algo para beber, nós estamos desejando afetuosamente essa vontade do Senhor Deus. É isso que o Senhor Jesus fez. Quando nós estamos com fome, nós buscamos comida na hora, buscamos algo para beber, nós queremos resolver essas necessidades. Então, mas o Senhor Jesus ele ficou de jejum durante 40 dias. E quando ele já estava cansado, exausto, carnalmente, o diabo apareceu e disse: se você é o Filho de Deus, por que você está neste formato? Transforme essas pedras em pães. Mas por que você está sendo assim? O Senhor Jesus não fez com fome a vontade do diabo. Mas o Senhor Jesus disse: realmente não só do pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, algo mais importante do que a comida carnal é a palavra do Senhor Deus. Você obedecer à palavra do Senhor Deus é mais importante do que esta. É por isso que o Senhor ele fala sobre esta palavra. E se olharmos em João capítulo 4, quando o Senhor Jesus estava passando por Samaria, o Senhor ele estava cansado porque havia caminhado muito, ele estava com fome, estava com sede. E o Senhor Jesus disse: eu tenho uma comida que vocês não conhecem, uma alimentação que eu preciso comer. O que é isso? A minha alimentação é fazer a vontade do Pai que me enviou. Então a vontade do Senhor Jesus é fazer o trabalho de Deus, buscar os espíritos perdidos. Então estar com fome, estar com sede, tudo é esquecido pelo Senhor Jesus. Então primeiro eu preciso resolver esse problema. Então primeiro buscar primeiro o seu reino e a sua justiça. Então se nós olharmos as pessoas deste mundo, eles quando estão com fartas ou já estão satisfeitas, mas elas sempre querem buscar. Será que não tem algo divertido? Será que não tem algo legal? Será que não tem algo... Então eles pensam, será que existe alguma felicidade, alguma alegria para encher a minha carne? Eles sempre se esforçam dessa maneira. Mas se nós olharmos o cristão, ele não deve fazer assim. Não que isso seja algo muito ruim, mas existem prioridades. Existe algo que precisamos servir o Senhor primeiro. Então, porque se nós não fizermos isso primeiro, assim como Adão, que levou com prioridade ele comer algo diante do que obedecer à palavra do Senhor Deus, como Adão e Eva que pecaram. Então o Senhor também ele disse que é bem-aventurados os que têm o que são misericordiosos. Então nós recebemos a misericórdia, como em Isaías capítulo 40, o Senhor ele disse para consolar o seu povo. Então por conta de todo o pecado, realmente os homens eles receberam realmente todo o valor do pecado. E o Senhor ele já agora acabou o julgamento em relação ao pecado. Quer dizer que o homem que ele foi sentenciado à morte, qual é a melhor e maior consolação, misericórdia que pode ser dada para essa pessoa? É que, você está livre, você estava sentenciado à morte, mas agora você pode viver, você está livre. Então, onde existe uma maior consolação do que esta? Então, o Senhor, ele salvou nossos espíritos, o Senhor, ele nos salvou, e ao ouvirmos esta palavra, quando nós a compreendemos, nós não podemos esquecer disso. É por isso que isso é algo incomparável com qualquer coisa deste mundo, é descomunal, é uma graça, realmente uma consolação gigantesca. Então, por conta do pecado, uma pessoa que pode realmente chorar, realmente estar pedindo diante do Senhor, pode receber essa verdadeira consolação, pode receber essa misericórdia. E também nós que recebemos a salvação, nós precisamos ter misericórdia para com os irmãos e irmãs que estão na dificuldade. E também nós precisamos ter pena, misericórdia para com os espíritos que ainda não receberam a salvação. Esse é o coração dado pelo Senhor. Então, você ser misericordioso quer dizer que nós somos pessoas que continuamente precisamos receber a misericórdia do Senhor. Então, realmente perdoar as nossas ofensas como nós temos perdoado aqueles que têm praticado conosco. Então, nós somos pessoas que precisamos continuamente receber o perdão diante do Senhor.
E é por isso que nós precisamos perdoar o que os outros têm cometido para nós. Então, se eu não consigo perdoar o pecado dos outros e eu peço perdão diante do Senhor, isso não é algo adequado. É por isso que ter misericórdia. Então, uma pessoa que recebe a misericórdia diante do Senhor é uma pessoa que precisa saber ter misericórdia pelo próximo. Então, uma pessoa que não tem misericórdia irá receber um julgamento sem misericórdia. Vocês já ouviram sobre essa palavra? Então, eu escuto várias histórias de várias pessoas. Então, tem irmãos que ao ouvirem a palavra de domingo, então quer dizer que ele ouve a palavra de forma online, em casa, pela internet, uma vez, duas vezes, três, quarta vez. Então, eu já ouvi várias vezes que eles falaram que ouvem de novo, assim como um boi que rumina. Então, dizem que ele tem realmente 4 cavidades, 4 estômagos, não é? Que dizem. Então, é por isso que o boi, ao comer daquela grama, ele vai realmente ruminando para que possa tirar todos os nutrientes necessários daquela planta, para que ele possa ser tão forte daquele jeito. É por isso que todos os dias precisa ouvir a palavra do Senhor Deus, precisa ruminar a palavra do Senhor. Então, um animal que não rumina, ele é imundo, é impuro. Então, quer dizer que passou, ele esqueceu, acabou. Então, isso quer dizer que não rumina, quer dizer que não tem benefício algum. E também, aqueles que são realmente limpos de coração, como eu já disse antes. Então, o Senhor agora nos limpou de todo o pecado. Então, o Senhor agora nos deixou limpos de coração. Então, bem-aventurados os limpos, porque eles verão a Deus. Então, o Senhor, ele disse que nós precisamos limpar primeiro realmente nosso coração para que toda a nossa vida, todas as outras coisas possam ser mudadas, possam se tornar limpas. Então, nós precisamos ser limpos em todos esses momentos. Então, você ser limpo, você ser santo, todos têm o mesmo significado. Então, o Senhor, ele não somente deixa o nosso coração limpo, mas através da palavra do Senhor, o Senhor, ele nos limpa através da verdade, porque a verdade é o que nos purifica, a verdade vem do Senhor Deus. Então, se nós olharmos na oração que o Senhor Jesus fez no último momento para o Senhor Deus, ele disse para que nós possamos ser limpos, possamos ser purificados através da água, como se fosse pela água, através da palavra. Então, da mesma maneira como todos vocês, todos os dias, lavam as mãos, lavam o rosto, várias vezes ao dia, para que assim possa ficar limpo. Então, o nosso coração, a nossa vivência, nós precisamos ouvir a palavra do Senhor Deus, precisamos decorar a palavra do Senhor Deus, precisamos meditar a palavra do Senhor Deus, precisamos guardar essa palavra do Senhor. Então, sem eu reparar, cada momento vou me tornando mais limpo, eu vou me tornando santo diante do Senhor. Então, a pessoa que é limpa de coração é bem-aventurada, porque esses verão a Deus. Então, quer dizer que o olho espiritual dessa pessoa vai ser clareada. Então, antes ele olhava para todas as coisas de forma realmente simples, um olhar do mundo. Então, mas agora, ao receber a salvação, olhando para todas as coisas, ele olha como se fossem bonitas, ele se surpreende com todo o encanto que o Senhor criou neste mundo. Então, olhando para as estrelas, ele vê como o Senhor é um ser tão grandioso. Então, ele somente consegue abaixar essa cabeça para toda a criação. Quer dizer que ele pode compreender mais o amor do Senhor através da Bíblia. Ele pode conhecer os segredos, os mistérios do Senhor Deus. Quer dizer que o Senhor, ele precisa abrir os nossos olhos para que nós possamos compreender quão preciosa é a palavra do Senhor Deus. Enquanto nós vemos essa terra, nós não conseguimos enxergar a Deus, mas várias outras maneiras o Senhor, ele nos mostra a sua palavra. Então, no meio de toda essa pureza, nós podemos ter o olhar para enxergarmos a Deus. Então, a pessoa que não é limpa de coração, mesmo que ouça a palavra, ele não consegue enxergar. Ele não vai conseguir compreender a palavra do Senhor Deus. Então, mesmo ouvindo a palavra do Senhor Deus, não a compreende, não consegue entender. Então, quer dizer que essa pessoa está de olho fechado, quer dizer que essa pessoa é como um cego. E depois, o que eu queria pregar hoje era bem-aventurados os pacificadores. Então, esta palavra tem um tema muito importante.
Então eu fico preocupado em saber se eu vou conseguir pregar toda essa palavra, porque falar sobre os pacificadores. Então, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, desde uma pessoa que é pobre de espírito até os pacificadores. Então, aparecem as 7 coisas aqui. Então, é uma bênção grandiosa. Então, quer dizer que aqui existe um carimbo bem grande dizendo que é o Filho de Deus. Então, quanto mais nós vamos vendo realmente documentos, vai sendo confirmado. E por fim, sempre um setor ou do governo, eles vão e carimbam, falando, e eu assino dizendo, está certo, estamos de acordo. Então quer dizer que nós precisamos viver no nosso dia a dia como filho do Senhor Deus, não somente pela palavra, não é somente pela boca dizendo, eu sou povo do Senhor Deus. Quer dizer que nós todos os dias precisamos conseguir essa personalidade, esse formato de um cristão verdadeiro. Então nós somos filhos do Senhor Deus, nós precisamos agir, fazer o trabalho diante do Senhor Deus. Não é somente por falar que nós nos tornamos filhos do Senhor Deus. Quer dizer que se tornar filho do Senhor Deus é uma evidência de sermos salvos. Então claro que estes que recebem a condução do Senhor são os filhos do Senhor Deus. Então quer dizer que não é o homem por receber a condução do Senhor Deus que ele se torna filho do Senhor Deus. Quer dizer que uma pessoa que é filha do Senhor Deus pode receber a condução do Espírito Santo. Então recebemos a condução do Espírito Santo, é uma evidência exata de que nós somos filhos do Senhor Deus. Quer dizer que nós somos pacificadores. Quer dizer que você é um filho do Senhor Deus. Quer dizer que é um carimbo que confirma. É muito importante. E é por isso que é uma pessoa que pode pacificar. Tem outra palavra, nós precisamos pensar em outros momentos. Realmente, ser pacificador quer dizer que você terá paz, você estar no descanso, você estar em calma, em plenitude. Então, paz é confortável. Quando você está inconfortável, você está no descanso. Então, a família está em harmonia, a sociedade está em harmonia, o país está em paz, está calmo. Então, como seria bom se tudo isso fosse verdade? Então, a irmã, ela cantou sozinha agora no início e ela disse, realmente paz e paz, essa paz desceu para mim. Então, quer dizer que essa é a reconciliação, é a pacificação. O contrário de pacificar, quer dizer que são os contritos, os conflitos, as brigas, as guerras. Essas contendas, esses conflitos. O primeiro homem da humanidade, Adão, desobedeceu a Deus. E após ser expulso do jardim do Éden, ele teve os seus filhos. Assim como todos vocês sabem, Caim matou a Abel. Então, olhando a partir daqui, nós podemos ver que existe um conflito. É por isso que se olharmos na história da humanidade, brigas, conflitos, guerras jamais cessaram. Então quer dizer que isso é o resultado de partir do Senhor Deus e se corromper no homem. Isso tudo é o resultado do pecado. Então você ir contra o Senhor Deus, você se tornar inimigo do Senhor, você se posicionar no lado oposto de Deus. Você estar junto do mentiroso, do assassino, ao lado de Satanás. E já que vive desta maneira, não pode ter paz para esta pessoa. Então acontecem diversas coisas horripilantes e sujas. Se nós olharmos no Antigo Testamento, então o povo de Israel,
Eles desobedeceram a palavra do Senhor Deus, eles foram contra o Senhor Deus, eles serviram os ídolos. Toda a bênção que o Senhor Deus desejava permitir para eles, o Senhor tomou. E não houve paz para eles. Eles passaram por toda a dificuldade, todo o castigo. Eles sofreram na mão dos gentios. O Senhor realmente assegurou que eles seriam castigados. E o Senhor elevou a Babilônia para destruir por completo a Israel. O Senhor estava no meio deles, o Senhor desejava que eles servissem ao Senhor. Mas o Senhor fez com que destruíssem todo o templo de Salomão, fez com que eles fossem para a Babilônia durante 70 anos, eles vivessem como escravos. Eles viveram realmente numa tristeza, num holocausto gigantesco. Este é o resultado de terem desobedecido ao Senhor Deus. E em relação a eles, a Deus, realmente todos os homens que se tornaram inimigos do Senhor, então para se tornar propiciação pelos nossos pecados, para se tornar reconciliação, seu Filho Jesus foi enviado para este mundo. Mas o povo de Israel negou o Senhor Jesus e eles mataram o Senhor na cruz. Se soubessem, eles não teriam crucificado o Senhor Jesus da glória. E é por isso que nessa terra que o Senhor permitiu a graça para eles, durante 2000 anos, realmente eles foram espalhados por todo o mundo, sofreram, foram perseguidos no mundo inteiro. Se nós olharmos na história da humanidade, não existe nenhuma nação que sofreu tanto como o povo de Israel. Claro, por eles terem desobedecido a palavra do Senhor Deus, por eles terem negado a graça do Senhor. Esse é o resultado. Então, assim como vocês já sabem, Hitler, da Alemanha, era um homem que queria dominar o mundo, criou a guerra contra todo o mundo. Realmente é inexplicável como as pessoas foram sacrificadas, foram mortas decorrente dessa guerra. E o que aconteceu depois? Por fim, Hitler, suicidou, tirou sua vida e acabou. Então, se nós olharmos na história da humanidade, realmente vários povos invadem os outros, eles guerreiam porque eles têm o desejo de riquezas, de conquista. Mas todas as pessoas, ao morrerem, nós podemos ver que não morreram em paz. Todos eles fracassaram por completo. E é por isso que a palavra do Senhor, então, realmente, o Senhor ele já disse que todo este mundo seria julgado e destruído através do fogo, através de toda a guerra, por conta das guerras nesse último tempo. Se nós olharmos a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, nós podemos ver milhões e milhões de pessoas que morreram. E quando estivermos na Terceira Guerra Mundial, não vai ser uma guerra de quem vence e quem perde. É uma guerra para julgar todo este mundo. Como Apocalipse capítulo 16, a guerra do Armagedon. E é por isso que, como na palavra de Ezequiel, capítulo 38, ele fala sobre a última guerra que irá acontecer no Oriente Médio. Como em Zacarias disse que toda a guerra que ia começar desde Israel para todo o Oriente Médio e passando para todo o mundo. Então nós não sabemos quantas guerras que aparecem. Realmente vai ser o fim quando acontecer esse julgamento do Senhor Deus neste mundo. Então, as pessoas do mundo, eles criaram algo chamado ONU, uma organização realmente das Nações Unidas para tentar trazer a paz ao mundo, tentam buscar o reconhecimento. Então, nós desejamos a paz, mas será que nós temos a verdadeira paz? Enquanto vivemos nessa terra, nós sabemos muito bem que não existe a verdadeira paz. Então, para cada pessoa individual também. Então, enganar, ser enganado. Se nós olharmos para todo este mundo, enquanto nós vivemos aqui, então nós não podemos ter a verdadeira paz. Não existe para o indivíduo também.
Enquanto nós vivemos nessa terra, então no meio de toda a desconfiança, da insegurança, todo o desconforto, a enganação, as pessoas vivem sendo enganadas neste mundo. E ao morrerem, vão para o inferno, onde recebem o julgamento, o castigo, a dor eterna. Não tem descanso. Se for para o inferno, não existe paz em momento algum. Então, se olharmos em Isaías capítulo 57, versículo 21, o Senhor disse: não há paz para os ímpios, diz o meu Deus. Quer dizer que não existe paz para os ímpios. Então, eles melhoram a ciência, melhoram a cultura, melhoram a ciência, melhoram diversas coisas, o entretenimento, muitas coisas. Mas será que existe paz ali no meio? Então, por que o homem, cada momento mais, se torna maligno, bravo, briga? Porque não tem paz. Verdadeiramente, se eles se arrependessem diante do Senhor Deus e recebessem a salvação antes de conseguirem a verdadeira paz no Senhor, não existe paz, não existe felicidade. O Senhor Deus, Ele trouxe a verdadeira paz, o verdadeiro descanso. É o que Ele deseja para todos. Ele deseja dar a paz para todos. Mas os homens, eles não tornam para Deus. Eles querem brigar contra Deus. Então, o homem brigando contra o Senhor Deus, ele pode vencer? Então, vamos pensar que aqui tem um exército muito grande de 1 milhão de pessoas. Lá do outro lado tem algumas dezenas de pessoas. Será que eles conseguem fazer uma guerra? Então, o que é necessário fazer? As pessoas que têm menor número precisam levar a bandeira branca e pedir para se renderem. O exército grande, poderoso está dizendo: se vocês lutarem, todos vocês vão morrer. Desistam, rendam-se. Então eu vou perdoar todos vocês. Eu vou dar a paz para vocês viverem bem. Então o que é preciso fazer? Mas vai falar que vai brigar mesmo assim? Então, se nós olharmos as pessoas, elas não querem desistir diante do Senhor Deus. Elas não levam a bandeira branca, era só fazer isso. Então, uma pessoa que não se arrepende diante do Senhor Deus, quer dizer que é uma pessoa que está no inimigo contra o Senhor Deus. Uma pessoa que até o fim ele está dizendo: eu vou desafiar a Deus até o fim. Se olharmos em Salmos 7, versículo 12, diz que o homem, se não se arrepender do Senhor, ele está realmente preparando a sua espada. O seu arco já está puxado. Então quer dizer que o Senhor já preparou a máquina para a matança. Então este homem, ele só terá a perdição. Então realmente é uma palavra muito, muito medonha. Então realmente são palavras que já foram escritas há 3.000 anos atrás, a partir de agora. Quer dizer que o homem, se não se arrepender, o Senhor já está com a espada do julgamento. Então se ele balançar a sua espada, tudo vai ser destruído. O seu arco já está puxado. Quer dizer que o Senhor ele já está com a sua flecha preparada, puxando, mirando para o coração. Se ele atirar essa flecha, todos vão ser destruídos. Ele não erra. Então quer dizer que o que o Senhor ele criou são flechas de fogo. Antigamente as pessoas pegavam a flecha para acender o fogo na sua ponta para atirar e assim queimavam tudo. Então hoje em dia a flecha são armas nucleares. São um armamento pesado que o homem criou. Quer dizer que foram criadas para destruir todo o maligno. Quer dizer que o maligno ele abre um buraco e ele cai nesse buraco. E ele é atingido para sua armadilha. Quer dizer que o homem que está andando com a tocha de fogo vai cair no meio do fogo. Então se nós olharmos para todo este mundo, por fim, todas as pessoas que não se arrependerem vão para esse julgamento eterno diante do Senhor Deus. Então, não se arrependerem diante do Senhor Deus, não conseguirem a reconciliação com o Senhor e eles morrerem.
por fim vão receber o julgamento, o castigo diante do Senhor Deus e irão para o inferno eterno. Então, dentre todas as pessoas que estão ouvindo essa palavra, que não conseguiu a verdadeira reconciliação com o Senhor Deus, não conseguiu a verdadeira salvação, não conseguiu receber o perdão dos pecados, precisa ter a reconciliação com Deus agora. Então, por conta do pecado, os homens que se tornaram inimigos do Senhor Deus, todos precisam ter a paz com o Senhor. O Senhor Jesus, ele ficou longe do Senhor Deus e veio a este mundo para trazer a paz, a reconciliação dos pecadores para com Deus. Se olharmos em Lucas capítulo 2, versículo 14, quando o Senhor Jesus nasceu em Belém, no meio do campo de Belém haviam pastores de ovelha cuidando de suas ovelhas. E anjos surgiram para eles e se manifestou e começaram a louvar, dizendo que isso é realmente glória nos céus e paz na terra. Quer dizer que através do Senhor Jesus, todas as pessoas, por terem recebido o perdão dos pecados, se tornam a glória diante do Senhor Deus e se torna a felicidade diante do Senhor Deus. Todas as pessoas que receberam a salvação por terem a paz com Deus. Quer dizer que o Senhor Jesus, ele veio para essa terra para trazer a paz, para reconciliar a relação dos homens com o Senhor Deus. E é por isso que em 1 João, capítulo 4, versículo 11 em diante, não é que nós tenhamos amado a Deus primeiro, mas Deus nos amou primeiro e enviou o seu Filho para a propiciação dos nossos pecados. Então quer dizer que primeiro, aqueles que eram inimigos, se podem ter a paz, podem ter uma boa relação, agora podem estar unidos. Quer dizer que o Senhor Deus Pai, que é justo, santo, ele ama o pecador, mas ele não ama o pecado, ele julga o pecado, porque o Senhor, ele é o Senhor da justiça. Então, para ter a reconciliação, o pecado precisa sumir. Então, é por isso que ele enviou o seu Filho unigênito para este mundo, para trazer a reconciliação com o Senhor Deus. Quer dizer que ele se tornou sacrifício, a propiciação para os pecados neste mundo. É por isso que em 1 João capítulo 1, versículo 2 em diante, nós podemos ver que o Senhor Jesus, ele veio com uma propiciação dos nossos pecados, e não somente dos nossos, mas de todo o mundo. Então ele largou a sua glória nos céus e se tornou sacrifício neste mundo. Quer dizer que é um sacrifício para trazer a paz com o Senhor Deus. Então não somente os nossos pecados, não somente o pecado de todas as pessoas que estão acreditando no Senhor, mas todas as pessoas que estão na terra. Quer dizer que o Senhor, ele se tornou a propiciação dos pecados de todos. É por isso que em Romanos capítulo 3, versículo 4 e 5, nós podemos ver que através do sangue do Senhor Jesus, e por crermos nesse sangue do Senhor Jesus, quer dizer que o Senhor, ele foi enviado com a propiciação dos nossos pecados. Quer dizer que através daquela fé, daquela graça, nós podemos receber essa propiciação dos pecados. Quer dizer que nós precisamos acreditar nesse trabalho feito pelo Senhor. Então nós precisamos acreditar para que possa existir a reconciliação. Nós olhamos em Colossenses capítulo 1 também. Vamos procurar a palavra de Colossenses capítulo 1, versículo 20. Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 20. Até o versículo 21, eu irei ler. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que no outro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou. Versículo 22. Do corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Quer dizer que através do sangue da cruz, o Senhor, ele nos reconciliou
quando o Senhor ele disse está consumado na cruz, o que ele quer dizer? Que está terminado o pecado. Quer dizer que ele trouxe a salvação, ele trouxe a paz para os pecadores. Então agora todos nós realmente que estamos vivendo na terra e o Senhor Deus que está no céu. Agora temos a paz, nós temos a reconciliação com esse Senhor que é santo. Quer dizer que nós pelo coração que éramos inimigos do Senhor, agora através da morte do corpo de Cristo nós conseguimos a reconciliação. Então isso não é uma palavra surpreendente? Então, por conta de diversos conflitos de países, nações, interesses, quantas pessoas estão morrendo, quantas pessoas estão guerreando. Então, o nosso desejo é o que? A unificação. A unificação. Então, é verdade. A unificação só chega quando resolvemos o verdadeiro problema, a paz chegar. Então, mas eu olhando agora, essa unificação está longe de acontecer. A ideologia é diferente, o sistema é diferente, o pensamento das pessoas são diferentes, todos vivem uma realidade diferente. Então nós desejamos a unificação do país, mas daquele lado de lá, eles querem fazer uma unificação forçada. O que isso quer dizer? Não tem unificação. Então, se realmente acontecer essa unificação, se todos os problemas se resolverem, se a verdadeira paz chegar, e nós chegamos a essa unificação, nós falamos, nossa, foi unificado. Então, agora passando toda aquela Guerra Fria, agora tendo a paz no mundo, como deve ser bom. Mas essa paz que nós desejamos não irá vir tão facilmente. É por isso que no último momento nós podemos ver que países fortes contra outros que são mais fortes ainda, eles estão brigando e em conflito continuamente para no fim entrar em uma guerra onde vai queimar todo este mundo, não uma, duas, 10 vezes, mas mais de 100 vezes. Quer dizer que o mundo todo vai ser destruído. Então quer dizer que nós estamos a 1 minuto de estourar uma guerra mundial. Então nós estamos vivendo num momento que é tão complicado, difícil. Então, mas nós temos conseguido a paz com o Senhor, quer dizer que nós temos a verdadeira paz, a bênção diante do Senhor Deus. Então se olharmos em Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos capítulo 5, versículo 1. Capítulo 5, versículo 1. Vamos ler todos juntos silenciosamente. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrado pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então quer dizer que agora pelo Senhor Jesus nós temos paz com Deus, porque fomos justificados pela fé. Então o homem que recebeu a salvação, ele tem a paz, tem a reconciliação com o Senhor. Então precisa viver usufruindo dessa paz que recebeu. Então na relação de um homem para um outro homem existem conflitos, brigas. O mundo está em guerra, é algo que nos dá medo. Mas algo mais surpreendente do que isso é você se tornar inimigo do Senhor Deus. Quando você se torna inimigo do Senhor Deus, quando você quebra essa relação com o Senhor Deus, nós vamos ser julgados para sempre. Mas nós estamos vivendo nessa terra, mas conseguimos a paz com Deus. Então este mundo não é um lugar para nós vivermos para a eternidade. Se olharmos em João capítulo 14, versículo 17, o Senhor disse que Ele nos dá a sua paz. Essa paz que o Senhor dá é uma paz
diferente da do mundo. Então esta paz, essa reconciliação, tudo tem o mesmo significado. Quando recebemos a salvação, nós temos a paz com o Senhor. Nós podemos ter reconciliação, o Senhor ele nos dá a paz. Então é algo que o mundo não pode dar, é algo que o mundo não pode tomar. Paz e paz, paz que advém dos céus. Quer dizer que enquanto eu estiver vivendo no meio daquele monte do Senhor, e eu deixar esse tesouro dentro do meu coração, quando chegar no dia dessa glória, o Senhor ele virá novamente e irá nos levar para o seu reino. Então esta paz é uma paz que realmente concluiu, está completa dentro do nosso coração. É um tesouro que nós temos dentro do nosso coração. Então quando o Senhor ele vier, ele irá buscar todos aqueles que têm esse tesouro, essa paz. Então agora levar para o reino dos céus, quer dizer que nós podemos ter a paz com o Senhor, nós podemos ter o descanso em nossos corações. Então junto do Senhor, uma pessoa que tem a paz, quer dizer que agora realmente é uma pessoa que precisa se tornar o quê? Um reconciliador. Um pacificador. Então agora, se nós olharmos para a cruz, nós podemos ver que primeiro começa de cima para baixo, não é? Quer dizer que a relação de Deus para conosco. E depois da horizontal. O que significa isso? Quer dizer que de homem para com homem. Um salvo para com outra pessoa que recebeu a salvação. E também esse trabalho de se tornar pacificador, quer dizer que você se esforça para salvar outros espíritos, para contar, para fazer esse trabalho que o Senhor ele fez, que é reconciliar. É esse trabalho que um pacificador precisa fazer. Nós precisamos pregar o Evangelho, nós salvamos outros espíritos. Então quer dizer que nós que éramos inimigos do Senhor, agora podemos voltar para o Senhor, podemos estar a paz com o Senhor. Então essa paz, esse evangelho que nos traz a reconciliação. Então realmente através do Senhor Jesus, Ele realmente prega o evangelho da paz para nós. Quer dizer que através do Senhor Jesus nós conseguimos a paz com o Senhor. E quando esse evangelho ele é pregado, nós podemos dar reconciliação com Deus. Então quando nós pregamos o evangelho, nós salvamos outro espírito. Quer dizer que estamos fazendo o trabalho de trazer a paz para com Deus. É por isso que em Efésios capítulo 6, versículo 12, diz que o Evangelho da paz. Então nós precisamos pregar essa paz, esse Evangelho da reconciliação. Então esse trabalho de reconciliar, de trazer a paz, é muito importante. O Senhor ele nos encarregou disso. Vamos procurar 2 Coríntios. Vamos procurar 2 Coríntios, capítulo 5. Versículo 18 e 19, eu irei ler. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então, se nós olharmos desta palavra, o Senhor ele disse que nós conseguimos a reconciliação com Deus através do Senhor Jesus. Quer dizer que nós temos a reconciliação com Deus através do Senhor Jesus. E o Senhor ele também nos deu o dever de sermos. Então, quando nós pregamos o Evangelho, antes nós éramos inimigos do Senhor Deus. Então, as pessoas que são inimigos do Senhor,
eles não sabem que a reconciliação já chegou. Eles acham que ainda está para guerrear. Então quer dizer que eles não entendem a paz, a reconciliação que eles conseguiram. Assim como podemos ver em Isaías capítulo 1, versículo 18. Vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata. Eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Então ele está dizendo, venha, vamos conversar sobre isso. Porque eu já acabei com todos os seus pecados. Eu já não irei mais realmente pedir, não irei mais argumentar sobre o pecado. Então todo o pecado que era como a escarlata, como o carmesim, agora ficou branco como a neve, ficou branca como a lã. Então como se fosse uma nuvem, o Senhor a dissipou. O Senhor está dizendo para retornar para mim. Porque eu te remi, mas ele não volta. As pessoas irem para a perdição não é por conta do pecado. As pessoas não se tornam inimigos do Senhor por conta do pecado. As pessoas já que não se arrependem, já que não percebem sobre o seu pecado, que já foi remido pelo Senhor. Por isso que eles não conseguem voltar. Então agora nós precisamos falar, o seu problema com o Senhor Jesus já se resolveu. Então nós precisamos dizer, agora não brigue com o Senhor, já tudo foi resolvido. Mas ainda continua. E é por isso, o Senhor ele nos deu o ministério da reconciliação. Ele nos deu o ministério para pregarmos o Evangelho. O Senhor não deu isso para um evangelista em especial. Isso é uma ordem que o Senhor ele deu para todos nós cristãos. A reconciliação, o ministério da reconciliação. Então, o que é o agora para você? Qual é a sua profissão? E você diz, eu sou um pregador. Eu sou um evangelista. Então você pode estar ali na rua, engraxando o sapato de alguém, mas você falar, I'm evangelist. Eu sou evangelista. Falar com toda a coragem. Eu vi isso no livro. Então, mesmo que eu tenha uma empresa, mesmo que eu seja só um funcionário, ou eu faça um comércio, ou trabalhe na feira, a nossa principal profissão é evangelista. Tá, algumas pessoas dizem, meu trabalho é pregar o evangelho, eu tenho tal profissão, tal função. Tem outros irmãos que falam, eu trabalho ou eu tenho o meu negócio para poder pregar o evangelho, para ter o dinheiro para evangelizar. Para ter o dinheiro para evangelizar, eu planto, eu cultivo. Não tenho objetivo na vida? É só para eu comer e viver bem com a minha família? Então isso não é um objetivo de vida. O Senhor ele nos deu o ministério da reconciliação. Então o Senhor, agora Cristo estando dentro de nós, ele nos trouxe a reconciliação. Então o Senhor ele já não imputou esse nosso pecado. Ele não imputou esse pecado em nós. Ele jogou esse pecado sobre o Senhor Jesus para ele se encarregar. Então essa palavra da reconciliação é o Evangelho. Quando nós ouvimos o Evangelho, tudo pode ser reconciliado. E se olharmos a partir do versículo 20 também. Está escrito, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Então agora, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Então, como se Deus por nós rogasse, rogávamos, pois, da parte de Cristo que vos reconcilieis com Deus. Então, tenha reconciliação com Deus. Então, ainda tem pessoas que não conseguiram a verdadeira reconciliação com o Senhor.
É por isso que o Senhor ele está dizendo para ele ter a reconciliação. O Senhor ele nos permitiu a palavra da reconciliação. Então agora através dessa palavra nós precisamos terminar esse trabalho do Senhor. Então falando hoje em dia esse embaixador é como nós já conhecemos, é a palavra embaixador de hoje em dia. Então um país enviar um embaixador é como se fosse um presidente, alguém que representa o país. Então ele vai para levar uma decisão, uma vontade de tal país para outro país. Então quer dizer que ele vem para substituir o lugar daquele presidente, do embaixador. Ele vem como representante daquele país. É por isso que o Senhor ele está dizendo para nós, temos a reconciliação por parte de Cristo. E isso é a grande missão que o Senhor ele nos deu enquanto estamos vivendo nessa terra. Até agora, o Senhor está com os braços abertos para todos, esperando para que retornem. Então o Senhor ele abriu os seus braços para todos aqueles ímpios, para que tornem para o Senhor. Olhamos em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8 e 9. Como se um dia fosse 1000 anos fosse um dia. O Senhor ele é paciente para que ninguém pereça, mas todos possam chegar ao arrependimento. Então, quer dizer que o Senhor ele acabou com todos os nossos pecados na cruz. Ele está dizendo que não lembra-se mais de nossos pecados. É como se ele estivesse esperando pelo filho pródigo. Então o filho pródigo ele estava somente pensando em si mesmo, dizendo: como que uma pessoa como eu pode voltar para o meu pai? Eu preciso morrer. Mas o pai deixa o filho assim? Não importa. Não importa qual pecado o filho tenha cometido. O pai o ama. O pai tem amor de sobra. Está dizendo para o filho retornar. Está de braços abertos. Como se 1000 anos fosse um dia, como se um dia fosse 1000 anos. O Senhor ele está esperando durante um longo período de tempo até que ele possa se arrepender e retornar. Se olharmos em Jó 22, o Senhor ele disse para nós, temos a reconciliação com Deus. Para nos reconciliarmos com Deus, porque assim nós seremos bem-aventurados. Então quer dizer que nós precisamos dar reconciliação com o Senhor Deus. E então assim o Senhor Deus irá nos permitir a eterna paz. Mas isso é tão difícil assim? Mas mesmo assim ele fala, eu não quero. O Senhor Deus está dizendo que se voltar para Ele, Ele irá perdoar, Ele irá dar a descanso, mas Ele não quer. Então o Senhor ele disse para todos estarem com o Senhor que assim terão a salvação. É só ouvir a sua palavra, mas eles falam, não, eu posso morrer, não importa, eu não quero. Então toda a família receberam a salvação. E imagine que só o marido não recebeu a salvação. Então agora o marido ele precisa ouvir rápido, acreditar e receber a salvação. Mas ele fala, não, tudo bem comigo se eu for para o inferno amanhã. Então isso é algo tão difícil, tão complicado, não é? Porque se ele soubesse que o inferno existe, não podia falar uma coisa dessa. Jamais nós podemos falar uma coisa tão fácil assim. Falar que não existe Deus, não existe inferno, não existe céu. Com qual certeza, com o que ele tem para poder dizer uma coisa dessas? Então antes eu já me encontrei com uma situação parecida em Teku. Então o marido ele estava morrendo com câncer. E assim, por fim, ele reconciliou-se. Ele recebeu a salvação e começou a derramar lágrimas dizendo, eu errei. E ele disse depois para os seus familiares que precisava receber a salvação, que precisava acreditar na palavra do Senhor Deus. Depois que passou um tempo, ele faleceu. Então, ainda bem que por fim ele desistiu diante do Senhor Deus e recebeu a salvação. Mas tem outras pessoas que até o final nós podemos ver, realmente o pecador, ele abriu um caminho totalmente aberto, uma rodovia daqui para o céu. Mas até o final ele não quer. Eles são como pessoas que estavam ali abaixo da cruz dizendo, se você for o Cristo, desce da cruz. Eles querem questionar, eles querem testar a vida de Jesus.
É a última chance de receber a salvação. Cristo está logo ao lado deles, mas os romanos, eles representam todos aqueles que negaram o Senhor. 자, 이제 우리는 하나님과 Então agora nós somos pessoas que precisamos ter a reconciliação com Deus. 복음을 전해서 Então precisamos pregar o Evangelho, ter a reconciliação com o Senhor. 또 하나 그리스도인은 E o cristão, ele precisa ter reconciliação na família. O cristão, se tiver uma família infeliz, tiver uma família que reclama, uma família perdida, uma família que não tem valores, uma família que os pais brigam entre eles. O filho briga com a mãe briga com o filho. Então, se olharmos uma coisa dessa, é uma família muito infeliz, não é? Agora eles precisam se reconciliar. Então, para quem se reconciliou primeiramente, existe o dever, não é? Porque a reconciliação não vem de forma natural. Existe um dever para ser feito. Então, uma pessoa que recebeu a salvação precisa ter paciência, precisa ter perseverança no Senhor, precisa ter o amor do Senhor para pregar o Evangelho para várias pessoas para que possam receber a salvação. Você salvar outras pessoas não é algo fácil. O marido que ainda não recebeu a salvação, mesmo dizendo que tenha recebido a salvação, ele precisa verificar se tem a verdadeira reconciliação com o Senhor, ele precisa ver se o coração dele está totalmente completo, porque senão ele não consegue. Então, se ele tem a paz com o Senhor Deus, mesmo que eu sofra um trabalho pesado, eu sofra, eles me culpem, as pessoas me persigam, então, para ter essa paz com o Senhor, eu não preciso me esforçar? Então, o marido e a esposa, quando eles brigam entre si, então vocês sabem quem é o maior, realmente, que recebe o maior prejuízo? São os filhos. Os filhos recebem um dano crítico na vida deles. Um trauma. Porque eles olham, aprendem isso e eles fazem a mesma coisa. E algumas crianças falam, eu vi meu pai e minha mãe brigando, eu não quero me casar mais. Então, eu ouvi isso dos jovens. E também eles dizem por conta própria. E ele também, quando cresce, ele faz a mesma coisa que seus pais. Como o pecado de Adão passou para eles, é hereditário. É como, não sei se é um DNA de brigar, de entrar em conflito com os outros, mas não pode ser assim. A família é uma pequena igreja. Primeiro precisa ter a paz na família. A família precisa estar em paz para que tudo possa acontecer bem. Se a família estiver brigando, então uma pessoa ela vai pela manhã para ir trabalhar, e ele brigou com sua esposa, ele ficou todo bravo. E agora ele está indo para o trabalho dele. E no meio da rua ele viu um cachorro passando, que está dormindo. E ele foi lá e chutou o cachorro no meio da rua. E o cachorro ele começou a chorar e foi e mordeu a perna de alguém que estava passando. Então ali acontece um problema. Então quer dizer que aquele pequeno desentendimento, aquele pequeno conflito causou uma grande guerra, grandes problemas. É necessário ter a paz da família. Mas para ter a paz da família,
Não é por você falar, eu tenho muita coisa para comer, ou eu tenho paz na minha casa, ou eu tenho tudo, é por isso que eu vou ter a paz. Não, não é assim. 잠언 17장 1절을 보면 많은 Se olharmos em Provérbios capítulo 17, mesmo você ter um pedaço de algo pequeno e você ter a reconciliação é muito melhor do que você brigar, ter o desentendimento em sua família. Então, mesmo que você tenha um pedaço de pão, você ter a reconciliação é muito melhor. Então, ter um pedaço de carne ou não é muito melhor do que você brigar em sua casa tendo tudo. Então, é muito melhor do que você brigar numa casa grande, numa mansão. Você está vivendo sozinho, num estábulo pequeno, tendo só um pedaço de carne. Porque você brigar, entrar em conflito, isso se torna um grande problema para o coração. Então isso faz com que a pessoa morra. 마른떡한 조각처럼 세상 사람들을 무시하는 Então, bom citar que o Senhor Jesus ele é um pedaço de carne seca. Então, uma pessoa que se satisfaz com o Senhor Jesus. Então fala, Senhor Jesus, meu Senhor, agora está dentro do meu coração. E eu vivo somente me satisfazendo pelo único Senhor Jesus. Mesmo sendo pobre. Eu me satisfaço com o Senhor. Eu tenho a reconciliação com Ele. Eu tenho a paz um com o outro. Eu posso perdoar um ao outro. E para ter a paz na família, os pais não podem brigar. O casal não pode brigar dentro de casa. E não pode ficar dividindo entre a família. Não pode ficar dividida. Esaú e Jacó também. Eles nasceram como gêmeos. Mas quando o irmão mais velho queria matar o mais novo, Jacó ele fugiu, não é? Qual é o motivo de acontecer isso? 집에서 아버지 Porque dentro de casa, 자기 큰아들 해봐야 뭐저 쌍둥이 금방 o pai ele teve os dois filhos e são gêmeos. O mais velho só nasceu um pouquinho mais cedo. 해서 고기를 요리해가지고 먹고 E o pai, ele recebendo aquela caça do filho mais velho de Esaú, começou a falar, nossa, esse é meu filho primogênito, esse é meu filho mais velho. E Jacó, mesmo sendo um menino, ele não ia caçar, não ia fazer os trabalhos daquele tempo. Ele ia ajudar a mãe na cozinha, em casa, seja com a lenha, com fogo. Então a mãe sempre falava, ai meu caçula, meu caçula, meu caçula. Então nós podemos ver que o amor dividiu. Agora formou lados, se dividiu a família. Qual é o resultado disso? Vocês já sabem muito bem. 동생은 경을 O irmão enganou o irmão mais novo enganou o irmão mais velho, e o mais velho queria matar o mais novo. Então nós podemos ver durante que um longo período de tempo eles não conseguiram se encontrar. 여러분 이 편에는 Então quer dizer que dividir lados quer dizer que botam os irmãos para brigarem. E também 그리고 교회는 a igreja onde os cristãos que receberam a salvação eles se reúnem. 평이 이루어져야 Então é necessária a reconciliação. Assim como na palavra de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16, assim que daqui por diante de ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos deste modo. 그 사람이 Tá, não sei se essa pessoa aprendeu muito ou não aprendeu muito. Não sei se ele tem uma personalidade boa ou falta, se ele é rico ou é pobre, se ele é bonito ou feio. Então, tudo isso são condições carnais. 이 육체는 A carne logo desaparece. 잠언 31장 끝에 보면 Se olharmos em Provérbios capítulo 31, diz que a beleza se acaba, a maravilha desaparece. Que aquele que realmente respeita ao Senhor, tem o Senhor, esse será realmente abençoado. Porque se nós olharmos as pessoas do mundo, eles olham a beleza, eles olham as coisas bonitas deste mundo, mas o Senhor ele não está olhando isso, ele olha o espiritual de cada um. 저는 그거는 세 가지 Então, primeiro, você precisa ter uma fé exata diante do Senhor. Você precisa ter a personalidade correta diante do Senhor. 뭘 하는지 Tudo que você faça, você precisa ser honesto, você precisa ser dedicado ao seu trabalho. 나머지는 E o restante
Depois que nós contamos, será que qual é o seu emprego, o que você faz, qual é a sua família, tudo isso é uma opção. Características são opções. Você pode ter ou não ter. Mas o básico, as pessoas procuram nas coisas erradas. Eles procuram em você ser bonito, você ser handsome. Ah, você precisa ter estudado em tal lugar. Sua família tem que ser assim. Então, vendo isto primeiro. Se você não consegue ver um homem interior primeiro, tudo quando passar acabou. Toda a beleza desaparece muito cedo. Então nós podemos dizer que quando passar o tempo, o homem interior. Então só é mulher porque o rosto é bonito? O coração também precisa ser bonito. Essa música é uma música muito boa. O coração precisa ser bonito. Então o homem também é a mesma coisa. Então não sei por que as pessoas querem decidir, querem questionar a pessoa carnalmente. Isso não pode ser assim, nem dentro da igreja, jamais. Nós não somos mais pessoas da carne, nós não vivemos mais em carne. Se olharmos a carne do Senhor Jesus, o Senhor Jesus é um filho de um carpinteiro muito pobre. Ele não é da nobreza. Ele veio como pobre, ele viveu com uma vida ao lado de ignorantes que eram pescadores que não sabiam de nada. Ele levou alguns chamando-os de discípulos por aí e para cá. Então se nós olharmos os judeus, eles questionavam e eles desprezavam o Senhor Jesus, dizendo como ele é o Cristo. Porque o Senhor Jesus parecia um ser tão miserável. Nós também faríamos o mesmo. Se nós olharmos o apóstolo Paulo era tão grandioso, mas a beleza dele não era nada, porque ele tinha doença de pele. E se olharmos em Gálatas também. O apóstolo Paulo disse que o teste dele está na carne, porque se olharmos a carne dele, não tem nada. Será que as pessoas olham para a carne do outro? Então não é assim. Nós somos uma nova criatura dentro de Cristo. As coisas velhas já se passaram. Agora que se fizeram novas. Agora nós somos pessoas novas dentro de Cristo. Então o importante é você ter essa personalidade dentro do Senhor. Desde o momento que você casa, pessoas que têm uma família. Então se ele realmente não é importante você buscar uma condição boa num casamento. Então, de qualquer forma, então você decidir, você criar uma diferença dentro da igreja por conta de algo carnal, isso jamais deve ser feito. Precisa tomar cuidado com suas falas. Não pode brigar um com o outro, não pode ficar bravo. Não pode ficar levantando o seu lado. Porque senão as pessoas elas brigam uma com a outra. Então você precisa ter a paz. Então, mas nós podemos ver que eles brigam um contra o outro. E atrás desse conflito, dessa briga, existe o diabo. Se olharmos desde o Éden, os irmãos que brigam, realmente o diabo colocou o pecado neste mundo, colocou um irmão para brigar com outro irmão. Todo esse trabalho das contendas, do conflito na família, foi o diabo que fez. Se olharmos em Isaías capítulo 14, versículo 22, o Lúcifer, o filho da alva. Então por que decaíste do céu? Então como que você que estava no lugar nas alturas caiu aqui embaixo? Então o homem que destruiu, causou o caos na terra foi ele. Continuamente. Então transformou o mundo num campo de batalha, fedendo a cadáver, a sangue. Então não existe paz entre as nações na terra. Não existe o amor, não existe família. Tudo é destruído, tudo é quebrado.
Quem quebra a paz é ele. 교회 안에서도 Até as pessoas que receberam a salvação, eles precisam manter essa paz com o Senhor. 하나님께 이용되는 대신에 Então precisam saber que em vez de serem utilizados pelo Senhor, podem estar sendo usados pelo diabo, sem ele mesmo perceber. Porque quem traz o conflito é o diabo. Com coisas pequenas, ele coloca as pessoas para brigarem, para ficarem irritadas, para gritarem. Então será que é bom fazer isso? 서로 좀 양보하고 예? Então será que não tem como ter a paz um com o outro? Aguentar um pouco? 그러니까 저는 그네 얘기 Então antes eu já havia dito algo similar. 저 멀리 Então o marido, ele foi trabalhar e ele voltou de noite. E a esposa dele estava dormindo. E ele chegou em casa e ele olhou, minha esposa está dormindo, mas viu um outro homem dormindo ao lado dela. Era um homem que estava todo careca. Ele falou, meu Deus, 이 없을 때 o que aconteceu? 유해간 여자를 끌어다가 Ele falou, nossa, como é que esse homem pode fazer isso? E ele foi e pegou o machado e queria matar os dois que estavam ali no quarto. Mas o que ele pensou? Ele falou, não, tem que ter a paciência, tem que ter a paciência, tem que ter a paciência, tem que ter paciência, tem que ter paciência. Ele ficou calmo. 새벽에 E de madrugada eles acordaram. 그러니까 O homem que estava ao lado dele, que estava careca, 자기 처제였어 처제 era a cunhada dele. 예. A cunhada tinha ido lá para o templo e cortado todo o cabelo, dizendo que ia servir a Buda. 오랜만에 É por isso que já fazia um tempo, é por isso que veio visitar a irmã. Imagina, ele quase matou os dois. Quase matou as duas. Era só esperar um pouco, mas as pessoas querem matar, querem brigar. Então causam o caos, o conflito em todas as coisas. Então o homem, ele é muito apressado, não é? 로마서 15장 2절 3절 보면 각 사람은 Se olhamos em Romanos capítulo 3, versículo 22 em diante, nós podemos ver que cada pessoa, eles querem ter a felicidade nas suas próprias ações. Eles, nem Cristo se alegrou dele. Nem Cristo não usou para se alegrar, para buscar a sua própria satisfação, para se beneficiar. Ele queria trazer a felicidade para o próximo, fazer a boa obra para que possa ter a paz com todos. Então, mas as pessoas que são individualistas, as pessoas que somente pensam em si, é muito difícil você conseguir trazer a reconciliação para com eles. 로마서 12장 18절 보면 할 수 있거든 너희는 Se olharmos em Romanos capítulo 12, se nós conseguirmos, precisamos ter a reconciliação com todos, com todas as pessoas que nós conseguimos. Até com aqueles que não acreditam, nós não podemos nos tornar inimigos com eles. Então nós precisamos ter a reconciliação com todos. 마가복음 9장 5절에 Se olharmos em Marcos capítulo 9, também tem uma palavra assim. 속에 소금을 두어 Então nós precisamos ter a reconciliação junto de todos. Então o que significa ter a reconciliação com todos, mesmo com o sal? 그 메추김치 담을 때요 Esse sal nós usamos para poder deixar bem macio, para deixar molinho a sal. Né? É por isso que é assim que fazemos kimchi. 맛도 내고 Tá aí colocando sabor dentro dessa salga. 소금을 두고 한번 Então você ter a reconciliação como se fosse o sal, é como o sal dá o sabor. O que é necessário fazer? 소금이 없으면 Então se não existe sal, kimchi não pode ter sabor. Nenhuma outra comida no mundo tem o sabor se não tiver o sal. 소금이 좋은 것이나 그 맛을 잃으면 무엇으로 짜 Então realmente do que adianta se não tivermos o sal para darmos o sabor? 소금이 맛을 내려면 Mas para que esse sal possa dar o sabor, ele precisa derreter. 당연히 없어요. Ele precisa desaparecer. 김치 맛있게 담은 김치 먹으면 김치 맛 좋다. Então, as pessoas que comem kimchi, eles falam que o kimchi está muito bom. Quem é que no mundo fala, o sabor do sal está bom? Então o sal não é visível aos nossos olhos. 참 맞든지 말든지 상관없어요. Então não importa se uma pessoa fez isso ou aquilo. Eu preciso buscar o benefício do próximo. Eu preciso me sacrificar com o sal desaparecer. 통해서 E é assim que nós podemos ter a paz, a reconciliação. 미리 말이죠. Então, eu já vou dizendo antecipadamente, para que você possa se tornar um pão, você precisa
moer todo o trigo, você precisa se tornar um pó para que assim possa se tornar a farinha e assim fazer o pão. 평안의 매는줄로 성령이 하나 Então o Senhor ele disse para nós nos esforçarmos em nos unirmos. 하나 되기 위해서는 Então nós precisamos jogar fora o nosso próprio pensamento, a nossa própria ideologia. E eu preciso jogar fora os meus motivos. 나보다든 이 São mais pelo benefício do próximo do que o meu próprio. Pelo benefício da igreja, pelo benefício do irmão. Então não é viver buscando o seu próprio desejo, o seu próprio favor. É você ter a paciência, a perseverança, você aguentar. O amor é sofredor. 그래서 E é por isso que como sal precisa 함으로 negar a si mesmo para que possa ter a paz, a reconciliação um com o outro. 시편 133편 Como em Salmo 133, versículo 2 e 3, não é? 133편 Então se nós olharmos em Salmo 133, 3, nós podemos ver, ele fala, quão bom e agradável aos irmãos em comunhão. Quão bom e suave é o que os irmãos vivam em união. Então quer dizer que realmente através dessa corda do Senhor que traz a paz, traz a reconciliação, tudo isso tem o mesmo significado. O Espírito Santo, ele nos unificou, ele nos junta para que nós possamos nos tornar em um só. 하나로 되겠다 잘 나가다가도 Então tem irmãos que vivem muito bem um com o outro, mas quando acontece algum problema eles querem brigar, eles querem perseguir, eles falam, eu não vou para a igreja, eles dão a costa para tudo. Então será que essa pessoa ele vai viver bem a vida de fé? 나는 문제에 있어서 교회를 떠날로 Então uma pessoa que fala que vai partir da igreja e fala, vou partir da igreja por causa disso ou daquilo, eu entrei em conflito com o irmão. 우리 교회에서 가르치는 말씀이 잘못된 걸 확실히 알면 Então se ele falar, eu vou partir da igreja porque a igreja está pregando errado, que está tudo errado, então pode partir. Procure uma igreja que ensine melhor que a nossa. Eu falo assim dessa hora para os irmãos. 그거 없으면 Então, mas se não for isso, em qualquer ocasião que seja, você não pode partir da igreja. 주님이 계신데 O Senhor está aqui, mas por que você quer partir? 이스라엘 백성들은 애굽에서 O 나와서 povo de Israel, quando saíram do Egito até irem para a terra de Canaã, quanto que eles sofreram, quanto que eles se moveram. Será que o Senhor não a ajudou? O Senhor estava ali. Moisés estava ali, o Senhor estava com eles. 낮에는 De noite com a coluna de fogo, de dia com as nuvens. 나를 먹이시고 하나님의 Mesmo vendo a ajuda de Deus ali presente, eles vão contra Moisés. Está certo isso? 하나님의 같이 Então o Senhor ele está ao lado. Se o Senhor está aqui, não importa os outros lugares. 그래서 사사로운 문제로 Então agora por qualquer problema pessoal, você não pode brigar, entrar em conflito. Isso deve ser evitado. 15절에 보면 Como em Colossenses capítulo 3, realmente nós recebemos o chamado do Senhor para a paz. Nós fomos chamados para que possamos ter a paz. 평강을 하는 그리스도의 평강 Para que a paz de Cristo possa ordenar sobre o nosso coração. 평강을 위해서 너희가 Então, nós fomos chamados em um único corpo para essa paz com o Senhor. 끼리 평화가 Dentre as pessoas que receberam a salvação. 이루어지. Agora eles podem ter a paz, a reconciliação. Quer dizer que o Senhor ele se tornou a nossa cabeça. O Senhor agora ele formou um único corpo. Então agora nós estamos vivendo dentro de um coletivo muito importante, bem articulado. 그 안에 있다는 것은 Então não pode se esquecer de que nós estamos ali dentro. 주님의 Nós precisamos estar dentro desse coração de paz com o Senhor. Então quem tem a paz, quem tem o reconciliação, bem-aventurados os pacificadores. Então quando eu olho para essa palavra, eu fico pensando, como é que eles podem ser chamados filhos de Deus? Porque é o carimbo que se mostra por fim. 우리가 믿음으로 구원받고 Então nós recebemos a salvação pela fé, nós todos agora conseguimos receber 됐는데 아들의 자격을 갖춰야 돼. a herança do Senhor, então agora eu preciso viver como um verdadeiro filho do Senhor. Porque o Senhor é aquele que me dá a paz. 예수님은 합평가에서 O Senhor Jesus, ele morreu e se entregou como propiciação pelos nossos pecados. E nós, por acreditarmos nessa verdade, agora nós vivemos em reconciliação com o Senhor. 우리 자신도 그 주님의 사랑과 내 유익을 Então agora eu não vivo para o meu próprio benefício, eu vivo pelo Senhor. Quer dizer que eu vivo unido. 내 아버지께서
주께서 죽은 자를 살리신 것 같지? Então, realmente, assim como o Pai quer, o Filho pode salvar a quem quer. Quer dizer que o Senhor, como Ele pode dar a paz, o Senhor Jesus, Ele morreu por conta dessa paz. 그런데 Então, mas o que nós precisamos fazer para ter essa paz? É viver do jeito que eu quero, fazendo tudo que eu desejo, tudo que é confortável para mim, não importa se a igreja acontecer isso ou aquilo. Não pode ser assim, não é? 안 되죠. 화평케 하는 Então, você ter a paz não é de forma automática que acontece. Você precisa abaixar a si mesmo, você precisa ser humilde. Então, você precisa considerar menor a si mesmo do que os outros. Você precisa sacrificar a si mesmo. Você precisa estar dentro do amor do Senhor, em reconciliação. Você precisa se esforçar para isso. 그러면은 Então, porque assim o corpo de Cristo, ali os irmãos, eles podem estar em comunhão. Quão bom e suave os irmãos em união. 머리에 있는 É como se fosse 머리에 있는 아론 내시작 o ungido que foi dado para Arão. Quer dizer, que foi da barba de Arão até as suas vestes. 머리에 이 Então, sobre a cabeça do sumo sacerdote, quando você coloca esse óleo para ser ungido, quer dizer que vai caindo o óleo até a ponta da barba, descendo da cabeça. 대장의 가슴에 E nós podemos ver que existem as 12 tesouros que representam cada tribo do povo de Israel, com os 12 nomes. Então, quer dizer que vai descendo o óleo para todas essas 12 tribos. 머리 대신 Quer dizer que isso vem do Senhor Jesus. 그 성령의 Quer dizer que 기름이 우리를 essa salvação agora do Senhor pode nos trazer a paz. Quer dizer que Ele pode nos unificar. Quer dizer que nós precisamos dar as nossas forças para fazermos esse trabalho. 주님이 십자가에 Quer dizer que agora, pela morte do Senhor Jesus na cruz, nós temos nos unido, nós temos fazendo o trabalho do Senhor. Então, o Senhor, Ele ter nos unido, nós não podemos quebrar essa paz que foi feita. Nós precisamos guardar muito bem essa paz. 하나 E é assim, quando nós estamos junto com o Senhor, 우리가 하나님의 자녀라는 nós todos precisamos confirmar, verificar mais uma vez de que somos filhos do Senhor Deus. Então, uma pessoa que recebeu a salvação, 최종적인 o seu motivo final, ele ter recebido a salvação, ele ter nascido de novo, ter se tornado filho do Senhor Deus, ter sido reconciliado com Deus. 최종적인 Então quer dizer que a nossa vida de fé está ali no último momento, no último estágio para se completar. 요한일서 3장 14절에 보면은 우리가 서로 Então, e como em João capítulo 13, versículo 14, ele já disse que nós 사망에서 agora fomos transportados da morte para a vida porque nós nos amamos. 우리가 사망에서 생명으로 Então nós temos passado da morte para a vida. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós entramos para o Santíssimo do Senhor. Porque o amor pode unificar as pessoas. 한 남자와 한 여자가 사랑이라는 문제 Então nós podemos ver um homem e uma mulher por causa de um problema chamado amor, eles se uniram. Se o amor se quebrar, eles podem se tornar dois, eles vão se tornar inimigos, não é mesmo? 그래서 É por isso que se nós olharmos em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9, realmente o Senhor Jesus, o nosso Senhor, 사귀게 하시는 사귐을 nós agradecemos ao Senhor Deus que nos dá a comunhão. Quer dizer que através do Senhor Jesus, dentro da nossa vida nós temos a paz, nós temos a ligação com Deus. É por isso que os cristãos eles podem estar em comunhão. Quer dizer que eles podem estar em comunhão, ligados um com o outro. E a nossa, essa ligação, essa comunhão que nós temos não é algo carnal. É espiritual, é com o Senhor. Nós precisamos manter muito bem. Dentro de uma família também, para que possa ter a paz. Nós precisamos entender um ao outro. Nós precisamos compreender um ao outro. Nós precisamos servir um ao outro. Nós precisamos nos sacrificar um pelo outro. Nós precisamos nos esforçar um pelo outro. Nós não podemos esquecer disso, dentro da igreja também, para pregarmos o Evangelho. Realmente, claro que você pode passar por diversas dificuldades, coisas ruins, mesmo que eu esteja no perigo, mas o Senhor Ele estará comigo, o Senhor me protegerá, mesmo que eu passe por alguma coisa vergonhosa, eu seja culpado, eu seja perseguido, qual trabalho, qual problema que aconteça, eu preciso pensar no Senhor, eu preciso estar ao lado do Senhor, logo o Senhor Ele me chamará de servo bom e fiel. E é por isso que em Efésios capítulo 4, versículo 14,
Nós acreditamos no Filho do Senhor Deus e assim nós chegamos à plenitude do Senhor. Quer dizer que você o crer e você conhecer se torna em um só. Quer dizer que assim forma a igreja, o corpo de Cristo. E nós, quando estamos ali dentro, cada momento mais, nós vamos crescendo nesse formato do Senhor. A nossa vida de fé vai crescendo pouco a pouco. Quer dizer que nós vamos nos completando, nós vamos nos aperfeiçoando, tendo o mesmo formato que Cristo, para que nós possamos entrar no Senhor Jesus. Então quer dizer que assim nós vamos formando a imagem plena diante do Senhor. E é por isso que nós precisamos nos esforçar em servir ao Senhor. Então nós precisamos formar muito bem esse formato, esse tamanho diante do Senhor. Nós precisamos ter a paz, a reconciliação um com o outro. Dentro da família também a paz precisa ter em nossa família. Vamos orar. Senhor Deus, Pai Santo e Misericordioso que nos ama. Antes nós éramos inimigos do Senhor Deus por conta das obras malignas e por sermos ímpios, e nós acreditamos que o Senhor já tem nos salvado. Nós agradecemos por toda a salvação que o Senhor tem nos dado. Senhor, todas as pessoas estão coitadas que ainda não receberam a salvação, que por conta própria, por não crerem, são inimigos do Senhor ainda. Eles realmente são espíritos coitados que vão receber o julgamento, o castigo diante do Senhor Deus, mas sim, que nós possamos pregar essa paz da reconciliação para eles, para que eles possam ser reconciliados com Deus. Que o Senhor permita para que essa paz do Senhor possa ser completa dentro da nossa família também. Que nossos irmãos e irmãs que receberam a salvação, que possam amar uns aos outros, que possam estar diante da palavra do Senhor, que não fiquem buscando o próprio desejo, o próprio benefício, mas sim que possa dar a paz, a felicidade para o próximo. Que o Senhor possa permitir para que nós possamos fazer esse trabalho da reconciliação. Que o Senhor nos dê a palavra para que nos unimos, para que possamos estar em comunhão dentro da sua palavra, para que nesse último tempo todo o dever, todo esse trabalho da reconciliação que o Senhor nos encarregou, esse ministério da reconciliação, que nós possamos cumprir através da sua palavra e amor do Senhor, que o Senhor possa cuidar de nós. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.